dizem que as duas testemunhas são a lei e os profetas. Outros dizem que as duas testemunhas é Israel e a igreja. Muitos dizem que as duas testemunhas não é literal, é apenas simbólico. Então, nessa questão, eu quero mostrar para você que as duas testemunhas são dois homens e são literais. Dois homens que vão vir pregar durante a grande tribulação. Eu tenho visto no YouTube pessoas dizendo que essas duas testemunhas é as duas casas de Israel, que é a igreja e Israel. Então veja bem, quando você lê a parábola das 10 virgens, ali diz que tinha 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram nécias. As prudentes estavam cheias de azeite. O azeite é o Espírito do Eterno. Elas estavam cheias do azeite nas suas lâmpadas. A lâmpada é o nosso espírito. Dentro do espírito de 5 delas estavam derramando-se de azeite, derramando do Espírito do Eterno. Mas 5 delas eram nécias, não levavam azeite consigo. Então quando aconteceu o arrebatamento, quando o noivo arrebatou 5 delas, as outras 5 foram comprar azeite. Quando elas voltaram, a porta já havia se fechado. Elas não puderam subir para a glória, elas não foram arrebatadas. Então somente os vencedores vão ser arrebatados, somente aqueles que estiverem transbordando do azeite, somente aqueles que cresceram espiritualmente serão arrebatados. Os que ficarem para trás, eles vão passar pela tribulação. Eu já lancei vídeos mostrando que nem toda a igreja vai ser arrebatada, mas somente os vencedores, somente o filho varão que está no livro de Apocalipse capítulo 12. A mulher vai fugir para o deserto, a mulher é a igreja. E diz que quando elas foram comprar azeite, comprar de quem, meu Deus? Provavelmente elas foram comprar das duas testemunhas. Elas foram buscar a mensagem, receber a mensagem que aqueles dois homens vão estar pregando para Israel e para o mundo. Por isso o Eterno vai mandar as duas testemunhas, que são as duas oliveiras que derramam de si azeite. Eles dois vão estar cheios do Espírito do Eterno. E esses dois homens vão pregar contra a besta, contra o seu império, contra tudo que não presta nessa terra. Eles vão bater de frente, eles vão bater de frente contra o sistema. Nós vamos ver isso. Apocalipse capítulo 11. As minhas duas testemunhas, porém, permitirei que profetizem vestidas de saco durante 1260 dias. Eles vão pregar vestidos de saco. De saco. Por que eles vão pregar vestidos de panos de saco, meu Deus? Como os profetas do Velho Testamento. Eles vão pregar vestido de pano de saco. Daniel 9, versículo 3. Jonas 3, versículo 5 e 8. Joel 1 e 13. Aqui fala que o Eterno, quando ele mandava as pessoas se arrependerem no Velho Testamento, o Eterno mandava eles vestir de pano de saco. O pano de saco aqui simboliza arrependimento. Então essas duas testemunhas vão vir pregar o quê, Ramos? Eles vão vir pregar para Israel se arrepender. Isso aqui são dois homens literais, vestidos de pano de saco. Vão descer lá em Jerusalém, lá em El-Shalom, e vão pregar o arrependimento. Convertam-se, arrependam-se, porque aqueles que vocês pregaram no madeiro aqui é o Filho do Eterno. Malaquias 4, versículos 5 e 6. Quem são essas duas testemunhas, meu Deus? Elias e Moisés. Esses são os dois homens que vão pregar durante a grande tribulação. Os judeus já estão esperando, os ialdinos já estão esperando a volta do Elias. Eles sabem que Elias vai vir. Eles sempre pregaram isso. Eles sabem que Elias vai vir. Malaquias 4, versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia de Ial. Elias, o seu nome no original é Alial, que significa Ial é o Altíssimo. Então veja bem, ele converterá o coração dos pais aos filhos, converterá, por isso que ele vai estar pregando, por quê? Porque ele vai pregar arrependimento, para se converter, para se arrepender, para se converter, por isso que eles vão estar vestidos de pano de saco. Se você ler Mateus 17 e Lucas também, Marcos, fala que quando o Mashiach foi lá no Monte da Transfiguração, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, os discípulos falaram assim, todos dizem que é necessário que Elias venha. O Mashiach disse, Elias certamente virá e restaurará todas as coisas. Ele disse que Elias tem que vir, Alial. Aí ele diz, mas se vós quereis conhecer, Elias é João Batista que haveria de vir. Por que o Mashiach falou isso? Porque se os judeus, os ialdinhos, aceitassem João Batista sendo o Elias que havia de vir,
o Mashiach então iria reinar ali agora, ia começar o milênio. Mas como o Mashiach sabia que eles não iam aceitar, Elias então vai ter que vir, porque eles não aceitaram o Mashiach. O Mashiach. Então o Mashiach vai ter que voltar de novo e Elias vai ter que voltar de novo. E Elias vai ter que voltar de novo. Por quê? Porque assim como Ialhana, João Batista, preparou o caminho para o Mashiach, Elias vai preparar o coração dos Ialdins para aceitar o Filho do Eterno, Yahushua, para aceitar que ele é o verdadeiro Mashiach que morreu em El-Shalom, pregado no madeiro. Quem melhor do que Elias e Moisés para converter aquele povo de coração duro? Elias e Moisés foi um homem que conheceu a rebeldia dos Ialdins, dos judeus. Moisés várias vezes bateu de frente com aquele povo ali no deserto, confrontando a rebeldia deles. Elias teve que bater de frente com eles lá no Monte Carmelo, mostrando que Yahweh é o verdadeiro Criador e não Baal. Aquele povo era rebelde, aquele povo é rebelde, está lá até hoje, lá batendo na tecla que aquele que veio não é o Mashiach. Então quem melhor do que esses dois homens para vir pregar durante a grande tribulação, para tocar no coração daqueles Ialdins e mostrar para eles que Yahushua é o verdadeiro Mashiach? É os dois, porque os dois são considerados grandes homens pelos judeus, são considerados heróis da fé pelos judeus, pelos Ialdins. Então veja bem, aqui diz que muitos pensam, mas é João Batista. Não, João Batista não. O livro de Lucas, capítulo 1, versículo 17, diz que João Batista, Ialhana, ele veio no espírito e no poder de Elias. Ele não era Elias, ele veio no espírito e no poder de Elias. O que é isso? Ele veio trazendo a mesma mensagem que Elias vai trazer. É tanto que diz que João Batista pregava para converter o coração dos pais aos filhos. Ele veio trazendo a mesma mensagem. Por isso que diz que ele veio no espírito e no poder de Elias. Mas ele não é Elias. Então Elias tem que voltar. Elias vai ter que voltar e pregar junto com Moisés. Lucas capítulo 9, versículo 30. Vamos ver o que diz lá? Vou pegar mais atrás aqui, ó. Mais ou menos 8 dias depois dessas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, ele subiu a montanha para orar. Enquanto orava, o aspecto do seu rosto se alterou. Suas vestes tornaram-se de figurante brancura. E eis que 2 homens conversavam com ele. Eram Moisés e Elias, que aparecendo em volta em glória, falavam de seu êxito, que se consumaria em El-Shalom. Pedro e os companheiros estavam pesados de sono e despertaram, viram a sua glória os 2 homens que estavam com ele. E quando iam se afastando, Pedro disse a Yahushua: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Aí uma voz veio do céu e disse: Este é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Então veja bem, quem apareceu lá no monte da transfiguração? Moisés e Elias, junto com Yahushua. Moisés e Elias. E uma palavra, um acontecimento só tem veracidade quando tem 2 testemunhas, 2 ou 3 testemunhas para contar isso. Isso está no Velho Testamento todo e fala sobre isso. Sem 2 testemunhas para contar aquilo que aconteceu, não tem veracidade. O povo judeu tinha isso com eles. Por isso Yahushua escolheu 3 homens para subir a montanha. Ele escolheu nem 2, ele levou 3 para testemunhar o acontecimento. Para quando ele morresse, eles testemunharem, contarem para as pessoas: eu vi Elias e Moisés lá no monte. Os 2 apareceram junto com Yahushua e eu vi a veste de Yahushua resplandecendo. Quem estava lá? Elias e Moisés. É necessário 2 testemunhas ou 3 para testificar. Mas o Eterno, para testificar mais ainda, ele disse lá do céu: Este aí é meu filho amado, em quem eu me compraz. E o Eterno ao mesmo tempo também estava mostrando para os apóstolos que a era de Moisés e Elias ali, ó, o Velho Testamento, já tinha findado. Que agora era a era do Novo Testamento e Yahushua. Moisés estava ali representando a lei, Elias representando os profetas e Yahushua representando a nova aliança, o Novo Testamento. Está entendendo agora por que os 3 estavam lá? Os 3 apareceram juntos.
Os três, um representando a lei, o outro representando os profetas e o outro representando o Novo Testamento. E Yahshua, o Mashiach, estava representando o Novo Testamento. Moisés foi o homem mais manso que teve na terra, e Yahshua era um homem manso. Eles têm as mesmas características. Se você observar aqui, ó, fala que os três passaram por 40 dias. Moisés passou 40 dias na presença do Eterno, lá no Monte Sinai. Elias também passou 40 dias no deserto, na presença do Eterno. E Yahshua também passou 40 dias no deserto, na presença do Eterno, quando ele foi tentado pelo diabo. Então esses homens, eles têm características muito parecidas. Moisés era uma tipologia do próprio Mashiach também. Então, quem vai vir, Rômulos? Elias e Moisés. Esses dois homens vão vir e vão pregar durante a grande tribulação. E eles vão vir e vão bater de frente contra o sistema. Elias bateu de frente com Jezabel. Elias bateu de frente com os profetas lá de Baal. Então na tribulação tem os profetas de Baal que ele vai ter que bater de frente na grande tribulação. Romanos capítulo 10, versículo 2, fala que a finalidade da lei é o Mashiach. Na tradução Almeida fala, o fim da lei é Cristo. Não, na Bíblia de Jerusalém fala, a finalidade da lei é Cristo, é o Mashiach. Por quê? Porque qual que era a meta da lei? Levar os Yaldins até o Mashiach. A hora que entregasse os Yaldins na mão do Mashiach, aí o Mashiach agora ia dar sequência. É como você pega uma criança e levar para o pai dele, entregava agora, cuida dele aí. Ó. Você quer o pai, agora você toma conta. A finalidade da lei era essa. Levar os Yaldins até o Mashiach, para que o Mashiach cuidasse deles. Então a lei cumpriu o seu papel. Por isso que Yahshua disse, eu não vim revogar a lei e os profetas, eu vim cumprir. Se você pegar Lucas, vamos ler Lucas capítulo 24 aqui, para nós entender. Já que nós estamos falando dessas duas testemunhas, vamos deixar bem claro, né, quem são elas. Quando Yahshua ressuscita e aparece para os discípulos no caminho de Emaús, né? 24, 44. Depois disso, são essas as palavras que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas. Então abriu-lhes a mente para que entendesse as escrituras e disse-lhes, assim está escrito, que o Mashiach devia sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Então ele virou e falou assim, ó, tudo que estava escrito a meu respeito lá na lei e nos profetas tinha que se cumprir. Quem a lei e os profetas está no mundo da transfiguração? Moisés e Elias. Por isso que os três estão juntos. No final do estudo eu quero te mostrar os três juntinhos de novo. Vou te mostrar lá no livro de Malaquias os três juntos. Então veja bem. Deixa eu passar para frente aqui. Ó. Então qual que é a finalidade? É testemunhar. Elias e Moisés vão testemunhar aquilo que eles viram lá no Monte Sinai e aquilo que, de tudo que eles aprenderam dele no Velho Testamento. Eles vão testemunhar. Vamos lá então. Eles são testemunhas de que Yahshua é o Filho do Eterno. Isso que eu falei agora, porque o Eterno falou lá do céu, esse aí é meu filho amado. Então eles são testemunhas, vamos pregar para os Yaldins lá. Nós vimos ele é o verdadeiro. Por isso que quando você lê lá no livro de Zacarias capítulo 12, Zacarias capítulo 3, Zacarias capítulo 14, fala que os Yaldins no finalzinho da tribulação vão cair de joelhos e vão pedir perdão àquilo que eles transpassaram. E aí o Espírito do Eterno vai encher eles e eles vão pedir perdão. Dizer, nós matamos o Filho do Eterno, eles vão reconhecer. Então, você acha que essa igrejinha que está aí, essa Laodiceia que está aí ficando na tribulação, tem poder para converter, para tocar no coração de algum Yaldim? Ainda mais sem estar cheia do Espírito do Eterno? Nunca, nunca. Por que não é Enoque, Luiz? Porque Enoque não presenciou as coisas que aconteceram no Velho Testamento. Por que não é Enoque também uma das testemunhas? Porque Enoque não está no mundo da transfiguração e não testemunhou o Mashiach se transformando, o corpo dele se transformando num corpo figurado de luz. Ele não estava lá, Enoque. Vamos lá então. No Velho Testamento ficou sem chover. Nós vamos achar isso, sabe aonde?
Lucas 4, versículo 25. E Alcha dá o tempo. E Alcha mostra qual foi o tempo que ficou sem chover. Vou até ler essa passagem. Tá aqui, ó. De fato eu vos digo que havia em Israel muitas viúvas nos dias de Elias, quando por 3 anos e 6 meses o céu permaneceu fechado. O céu permaneceu fechado por 3 anos e meio. No livro de Tiago também fala que ficou fechado durante 3 anos e meio. Tiago 5, versículo 17. Lucas 4, versículo 25 fala que ficou fechado durante 3 anos e 6 meses, mostrando que é o profeta Elias que vai vir, que ele tem poder para travar a chuva lá em cima. Ele fez isso. Fogo saindo de sua boca. Aí muitos dizem lá no YouTube que não pode sair fogo da boca não, porque você vai acreditar que isso é o fogo da boca? E a Bíblia diz que quando vier vai sair uma espada de 2 gumes da sua boca, pela qual ela vai matar todos os ímpios. E não é uma pessoa literal, da sua boca não vai sair uma espada. Nós sabemos que a espada é a palavra do Eterno. Então o fogo da boca dele simboliza também juízo. Mas esses homens estão relacionados com fogo. Elias, 1 Reis capítulo 1, versículo 10. Ele orou e disse: eu sou servo do Altíssimo, que caia fogo e consuma esses homens agora. E fogo desceu do céu e devorou aqueles homens. No Monte Carmelo ele orou e disse: Iau é o Criador, e fogo desceu. Elias. No livro de Números capítulo 16, versículo 31 em diante. Moisés, quando eles blasfemaram contra ele, eles foram consumidos por fogos rebeldes. É Moisés ligado com fogo também. Livro de Zacarias diz que essas 2 oliveiras estão cheias do azeite, elas são ungidos, os 2 ungidos que estão diante do rei de toda a terra. Números 11, versículo 17, que o Eterno tirou do Espírito que estava sobre Moisés e colocou sobre as outras pessoas. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, se eu não me engano, diz que Eliseu andava com Elias porque ele esperava receber porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. E é tanto que os milagres que ele fez foi dobrado os milagres que Elias fez, Eliseu. Só mostrando que esses 2 homens são ungidos, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito do Eterno. Tem todas as características, não falta nada. Ambos estiveram no Monte Sinai. Tá vendo? Então veja bem, ambos tiveram ajudantes para dar sequência no seu ministério depois da morte deles. Moisés levantou Josué e Alcha, e Elias levantou Eliseu, Alisha, que é o nome dele, que significa Iau, o Eterno salva, Alisha. Aí você vai me perguntar: não, mas lá no livro de Hebreus diz que está ordenado ao homem morrer uma só vez, depois disso vem o juiz. Ah, é? Quem está ordenado a morrer uma só vez é o ímpio, para depois vir o juiz, a condenação eterna para ele. O ímpio morreu, não tem direito de reviver mais, não. O ímpio. Você pode ver na passagem do Velho Testamento que o Mashiach só reviveu pessoas que eram crentes, só judeus que reviveram. Ímpio não. Quando a pessoa revive é porque o Eterno já tem um plano na vida dele e ele é um escolhido. Então veja bem, o homem está ordenado a morrer uma só vez, depois disso vira o juízo. Os incrédulos, porque a filha de Jairo reviveu e tornou a morrer de novo. Dorcas morreu, Pedro reviveu ela e ela tornou a morrer de novo. Não estou falando de ressuscitou não, reviveu, que ressuscitar é uma coisa, reviveu. Aquele soldado que foi jogado na tumba de Eliseu, tocou nos ossos dele e reviveu e tornou a morrer de novo. O homem está ordenado a morrer só uma só vez? Por que eles reviveram? Está entendendo? Essas passagens, a filha de Jairo e outros aí que reviveram e tornou a morrer de novo. Então não fica pegado nessas passagens não, meu amigo. Moisés morreu uma vez? Morreu. Mas ele vai voltar de novo. E vai morrer. Por que ele apareceu lá no monte, amigos? Vamos ler? E versículo 5. E Moisés, servo de Iau, morreu ali na terra de Moabe, conforme a palavra de Iau. E ele que é Iau, o sepultou no vale, na terra de Moabe, de fronte a Bet-Fegor. E até hoje ninguém sabe onde é a sua sepultura.
Moisés morreu e Al sepultou ele. E aí, Ramos? E aí? Aqui, ó, Judas, versículo 1 ao 9. Vou ler o 9, o 8 ao 9. Versículo 8 e 9. Ora, esses agem do mesmo modo na sua alucinação, cospungam a carne, desprezam a autoridade, injúrias a glórias. E, no entanto, o arcanjo Micael, quando disputava com o diabo, discutindo a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a pronunciar uma sentença injuriosa contra ele, mas limitou a dizer: Ial te repreenda. Está dizendo que Moisés, que Satanás bateu de frente com Micael, querendo pegar o corpo de Moisés. Para que você acha que Satanás quer um corpo? O que ele quer fazer com o corpo? Porque ele sabia que o Eterno ia usar Moisés na grande tribulação para pregar para os ialdinhos. Por isso que ele apareceu lá no Monte da Transfiguração. Ele já apareceu com o seu corpo, mas o corpo dele não está no corpo de glória ainda não. É igual o Yaush. Yaush estava no seu corpo terreno, porém naquela hora do seu corpo ficou parecendo um corpo de glória, mas não estava ainda. É tanto que a hora que se desfez aquele momento ali, ele voltou ao normal. Moisés também, que a hora que descer com Elias, eles vão estar num corpo igual ao nosso. Por quê? Porque Elias não morreu. Elias não subiu numa carruagem de fogo. Moisés morreu, mas o Eterno mandou desenterrar o corpo dele. É tanto que Satanás bateu de frente com Micael, tentando tomar o corpo. Porque Satanás sabe qual é a meta do Eterno. E Satanás estava tentando refutar que aquele corpo era dele, que o nosso corpo está contaminado. Mas o Eterno é que manda em tudo, ele age, ele é soberano. Então ele revive quem ele quiser e na hora que ele quiser. Assim como Yaush reviveu a filha de Jairo, poucos dias ali, poucas horas ali que ela estava morta, Ial também reviveu Moisés. E ele vai trazer ele para morrer na tribulação. Ial não ressuscitou Moisés, ele reviveu Moisés. Que ressuscitar uma coisa, reviver é outra. Assista meu vídeo lá que vocês vão ver que ímpio não ressuscita nunca. E que crente, os crentes vão ressuscitar. Mas é que até hoje só um ressuscitou. Yahshua, o Mashiach. Ninguém mais ressuscitou. Vamos lá. Então veja bem. Ambos os dois, Moisés e Elias, ambos tiveram a revelação do nome do Eterno. Êxodo 3. Presta atenção nisso aqui é sério. Quando eu prego que o nome é Ial e que o nome do Filho do Eterno é Yahshua, muitos acham que é brincadeira, que isso não faz diferença. Eu posso falar Jesus, eu posso falar Deus, eu posso falar Zeus, eu posso falar o que eu quiser, eu posso falar Jeová. Pode? Pode, né? Já. Êxodo 3, versículo 13 ao 15. Quero trazer uma questão para você. O versículo 14 é um acréscimo, não consta nos pergaminhos originais. Basta você olhar isso na Bíblia, no rodapé da Bíblia de Jerusalém, que ela vai falar que está acrescentado, no versículo 14. O que está escrito no versículo 14, meu? Eu vou ler até o versículo 14, depois eu vou tirar ele. Moisés disse a Ial: quando eu for aos israelitas e disser, o Criador dos vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem, qual é o teu nome? Que direi? Disse Ial a Moisés, eu sou aquele que é. Disse mais, assim dirás aos israelitas, eu sou, me enviou até vós. Disse Deus ainda, disse o Criador ainda a Moisés, assim dirás aos israelitas, Ial, o Criador de vossos pais, o Criador de Abraão, de Isaac e de Jacó, me enviou até vós. Esse versículo 14, onde diz, eu sou o que sou, eu sou, me enviou a vós, é um acréscimo, ele não existe nos pergaminhos originais. Então, como é que o texto fica no original, meu? Versículo 13, vou começar no versículo 13 e vou pular o 14. Moisés disse ao Criador, quando eu for aos israelitas e disser, o Criador de vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem, qual é o teu nome? Por quê? Porque ele ia lá no meio dos ialdins, ele ainda não conhecia, ele não conhecia a Torá, ele não conhecia o povo do Eterno, ele não conhecia nada, mas ele tinha que conhecer o nome do Criador deles, dos ialdins, porque eles são chamados pelo nome dele. Aí ele preocupou com isso, ele falou, olha que eu chegar lá no Egito, eles vão falar assim, quem é então o nosso Criador, qual que é o nome dele? Responde para nós. Para ver se Moisés ia responder para eles dar crédito. Aí o Eterno virou para ele e falou assim, ele falou, que direi? O Eterno disse a Moisés, disse a Moisés, assim dirás aos israelitas, pulei o versículo 14, assim dirás aos israelitas, eu sou Ial, o Criador de vossos pais, de Abraão, de Isaac e de Jacó, e este é o meu nome para sempre, e é assim que eu serei, e é assim que me invocarão, de geração em geração.
E é assim que vocês vão pronunciar o meu nome. Eu sou Iau, o Criador de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, por que eu estou falando isso? Porque as duas testemunhas, meu amigo, vai ter que vir pregar para os Ialdins. E os Ialdins hoje sabem qual que é o nome verdadeiro. Só não quer passar para as pessoas. Porque, como ele disse, Israel traz o nome do eterno nome dele, Benjamim Nataniel, filho da mão direita de Iau. Vários personagens ali no livro, na Terra Santa, traz o nome do Eterno. Eles conhecem o nome do Eterno. E Elias, irmãos, vou nem ler a passagem, só vou citar para você. No Monte Carmelo houve uma disputa entre quem era o verdadeiro Criador, se era Baal ou se era Iau. E quando você vai na Bíblia de Jerusalém, não aparece lá Senhor, não aparece o pentagrama, Iod, Rei, Vav, Rei, aparece YHWH, que é Iau. Elias falou assim, vocês vão lá e invocam o nome do Criador de vocês, porque estavam dizendo que Baal é o Criador. Se você ler na Bíblia apologética, fala assim, naquele dia vocês não me chamarão mais de meu Senhor, porque Senhor significa Baal. Então veja bem, e aí o que Elias fez ali no Monte Carmelo? Eles invocaram a Baal, cortou com lâmina e nada aconteceu. Mas quando Elias mandou restaurar o altar, ele disse, Iau, se tu és o Criador, manda fogo. Então houve uma disputa ali de nome, e o nome do Eterno, Iau, prevaleceu. Então os dois conhece o nome, os dois conhecem o hebraico, os dois vão vir pregar para os Ialdins, e o mundo inteiro também vai estar presenciando, porque a Bíblia diz que o antimachia vai matar eles, o anticristo, e os seus corpos ficarão estirados na praça de Jerusalém por 3 dias e meio, mas depois de 3 dias eles vão subir para a glória, mas só vão matar eles depois que eles terminarem o seu testemunho. O mundo inteiro vão ver eles lá. Como é que vai ser isso? O mundo inteiro vai ver esses dois vão pregando. Como é que você acha que o mundo inteiro vai ver eles pregando? Através da televisão. Por isso que diz que todos verão os seus corpos estirados na praça em Yalshalom, em Jerusalém. Então esses dois homens vão vir pregar. Vou resumir para não ficar grande demais o vídeo. Deixa eu ler para você aqui agora. Zacarias. Aliás, Malaquias, capítulo... Na Bíblia de Jerusalém é 3, versículo 23. Na Bíblia Almeida é 4, versículo 5. Viu? Eis que eu vos enviarei Elias, o profeta, antes que chegue o grande e terrível dia de Iau. Ele fará voltar o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais. Ele vai fazer. Cheio do Espírito Eterno, ele e Moisés, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Beleza. Aí está falando de Elias, né? Só que o texto é tão tremendo, que se você pegar um versículo anterior, aqui na Bíblia de Jerusalém está no 3, versículo 23, na outra está no 4, versículo 5, na Almeida você vai pegar o capítulo 4, versículo 4, e na Jerusalém você vai pegar o capítulo 3, versículo 22, olha o que eu falo. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a quem prescrevi no Horebe, para todo Israel, status e norma. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Um versículo antes, ele mostra quem é o companheiro de Elias. Um versículo antes, ele mostra quem é o companheiro de Elias. Diz, eis que, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a quem prescrevi no Horebe, para todo Israel, status e norma. Eis que enviarei o profeta Elias. Ele falou dos dois, Malaquias, o Eterno mostrou os dois juntinhos aqui. Os dois vão vir. Por que os dois aparecem juntinhos aqui, Ramos? Deixa eu mostrar por que os dois aparecem juntinhos aqui. Zacarias capítulo 4, versículo 1. Leia comigo. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado de um sono e me perguntou, o que vês? Respondi, olho e eis um candelabro de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, e um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso e a outra à esquerda. Falou com Zacarias, o que você vê? Ele falou, eu vi um candelabro com 7 lâmpadas. E vi aqui, 2 oliveiras do lado, uma à esquerda e outra à direita. Aí ele falou assim, vou te falar, quem são as oliveiras? São os 2 ungidos que se assistem diante do rei de toda a terra, diante do Eterno e Alto. Os 2 ungidos é quem? Elias e Moisés. Cheio de azeite. O texto diz que eles estavam derramando azeite de si. Mas o que isso tem a ver, irmãos? Essa passagem aqui é um prenúncio da transfiguração lá no monte, que
Elias e Moisés apareceu junto com Yahshua. Por que, Ramos? Porque o candelabro é Yahshua. O candelabro é formado a martelada e passado pelo fogo. O candelabro aqui representa Yahshua. Diz que sobre esse candelabro tem 7 lâmpadas. O que são as 7 lâmpadas? Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5 fala dos 7 espíritos. Apocalipse 3, versículo 1. Apocalipse 5, versículo 6. Fala que Yahshua é aquele que possui os 7 espíritos do Criador. O candelabro possui os 7 espíritos do Eterno, possui as 7 lâmpadas. Então Yahshua é o candelabro que passou por sofrimento amartelado, feito de ouro. O que é o ouro simboliza? Isso é a natureza do Eterno. O ouro representa a natureza do Eterno e Yahshua tem a natureza do Pai. Ele foi formado amartelado, ele passou por sofrimento, está escrito na Bíblia para todo lado. E ele passou pelo fogo, ele passou por sofrimento, ele passou pela tribulação, ele foi martirizado, pregado no madeiro, sofrimento. Ele é o candelabro. E do lado desse candelabro tinha o quê, Ramos? 2 oliveiras. Onde foi representado isso para nós? Na transfiguração. Moisés e Elias apareceu junto com o candelabro lá na transfiguração. Entendeu agora? Quem são as 2 testemunhas? E vai vir pregar na tribulação? 2 homens vestidos de pano de saco, Elias e Moisés. E não vai pregar Jesus e nesse evangelho corrompido, não. Vão pregar o nome verdadeiro, Yahshua e Yahweh. Porque se eles chegarem lá com o nome falso Jesus, os Yahudi não vão dar crédito neles nunca. Se eles chegarem lá falando Deus, os Yahudi nunca vão dar crédito neles. Eles vão trazer a língua hebraica e a língua original e o nome original. Porque o nome foi ocultado. Mas essas 2 testemunhas vão vir pregar o evangelho eterno, o evangelho verdadeiro. Aquele que passa, está lá no Apocalipse, o anjo passou cortando o céu dizendo: adorai aquele que fez os céus e a terra. Não é aqueles que fizeram os céus e a terra, não. Porque no cristianismo prega que quem fez os céus e a terra é uma trindade, 3. Mas no texto original diz que quem fez os céus e a terra é aquele Yahweh. Yahweh fez por meio de Yahshua. Yahshua foi o intermediário. Yahweh fez por intermédio dele. É o que está escrito no livro de Colossenses. Tudo foi criado por intermédio de Yahshua. Mas quem fez? Yahweh. Espero que você entendeu.